Os elementos químicos da matéria física parecem diferentes uns dos outros, e são diferentes, porque são constituídos de diferentes combinações de átomos, embora os elétrons nesses átomos sejam sempre os mesmos, exceto que alguns são positivos e alguns negativos, significando que alguns carregam uma carga positiva de eletrificação e outros uma carga negativa. Por meio de reações químicas, a matéria pode ser quebrada em átomos, que são em si imutáveis. Os elementos químicos são criados pela combinação e mudança de posição dos átomos. Para ilustrar o modus operandi da mudança da posição dos átomos nos termos da ciência moderna, adicione 4 elétrons, 2 positivos e 2 negativos, ao átomo de hidrogênio, e você terá o elemento lítio. Retire o átomo de lítio, composto de 3 elétrons positivos e 3 elétrons negativos, um elétron positivo e um negativo, e você terá um átomo de hélio, composto de 2 elétrons positivos e 2 negativos. Assim pode-se ver que os elementos químicos do universo diferem uns dos outros somente pelo número de elétrons que compõem seus átomos e pelo número e disposição desses átomos nas moléculas de cada elemento. Por exemplo, um átomo de mercúrio contém 80 cargas positivas, elétrons, em seu núcleo e 80 cargas periféricas negativas, elétrons. Se fossem retirados 2 elétrons positivos e 2 negativos, o átomo se tornaria instantaneamente um metal conhecido como platina. Se fosse retirado um elétron negativo e um positivo, o átomo então manteria 79 cargas positivas no núcleo e 79 elétrons negativos periféricos, tornando-se ouro. A fórmula pela qual essas mudanças podem ser produzidas tem sido objeto de pesquisa diligente dos alquimistas de todas as eras e dos químicos modernos de hoje. É fato conhecido de todo mundo, de todo químico, que literalmente dezenas de milhares de substâncias sintéticas podem ser compostas com apenas 4 tipos de átomos: hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e carbono. Diferenças no número de elétrons dos átomos conferem a eles diferenças químicas qualitativas. Embora todos os átomos de qualquer elemento sejam quimicamente iguais, diferenças no número e no arranjo espacial desses átomos em grupos de moléculas constituem diferenças tanto física quanto química nas substâncias, ou seja, compostos. Substâncias bem diferentes são produzidas pela combinação dos mesmos tipos de átomos em diferentes proporções. Retire de uma molécula de certa substância um único átomo e de um composto necessário para a vida. Ela pode ser transformada em um veneno mortal. Fósforo é o elemento químico e assim contém um certo tipo de átomo, mas alguns fósforos são amarelos e alguns são vermelhos, variando conforme a distribuição espacial dos átomos nas moléculas que os compõem. Pode-se afirmar como verdade literal que o átomo é a partícula universal com o qual a natureza cria todas as formas materiais. De um grão de areia, a maior estrela flutuando no espaço, o átomo é o tijolo da natureza, a partir do qual ela cria um carvalho ou um pinheiro, uma rocha de arenito, um granito, um rato ou um elefante. Alguns dos mais hábeis pensadores argumentaram que a Terra e toda partícula material sobre ela teve início com 2 átomos que se uniram um ao outro, e ao longo de centenas de milhares de anos, voando pelo espaço, contataram e acumularam outros átomos passo a passo até a Terra ser formada. Segundo eles, essa seria a causa dos vários e diferentes estratos e substâncias do planeta, tais como veios de carvão, depósitos de minério de ferro, de ouro e prata, de cobre, etc. O argumento desses pensadores é que enquanto a Terra girava pelo espaço, contatou vários tipos de nebulosas ou átomos
dos quais prontamente se apropriou por causa da atração magnética. Existe muita coisa na composição da superfície da Terra que apoia essa teoria, embora não possa haver nenhuma evidência positiva de sua solidez. Esses fatos relacionados às menores partículas da matéria analisáveis foram brevemente referidos para servir de ponto de partida para determinarmos como desenvolver e aplicar o poder. Observamos que toda a matéria é um estado de vibração ou movimento constante, que a molécula é composta de partículas chamadas átomos, que por sua vez são compostos de partículas de movimento rápido chamadas elétrons. O fluido vibrante da matéria. Em cada partícula de matéria existe um fluido invisível, ou força que faz com que os átomos circulem uns ao redor dos outros, em uma velocidade inconcebível. Este fluido é uma forma de energia que nunca foi analisada até agora. Tem intrigado toda a comunidade científica. Muitos cientistas acreditam tratar-se da mesma energia que chamamos de eletricidade. Outros preferem chamá-la de vibração. Alguns investigadores acreditam que a taxa de velocidade com que essa força, chame como preferir, se move determina em grande medida a natureza exterior, visível dos objetos físicos do universo. Uma taxa de vibração dessa energia fluida causa o que é conhecido como som. O ouvido humano pode detectar somente o som produzido de 20 a cerca de 20.000 ciclos por segundo. À medida que os ciclos por segundo aumentam acima do que chamamos de som, a vibração começa a se manifestar em forma de calor. Hoje esse fenômeno é usado em fornos de micro-ondas. Ainda mais acima na escala, as vibrações ou ciclos começam a ser registrados em forma de luz. Os raios ultravioleta normalmente são invisíveis, e a energia com comprimento de onda ainda maior que o ultravioleta também é invisível, mas pode ter um efeito tremendo sobre objetos físicos. A ciência ainda está investigando esses limites superiores, e talvez as descobertas futuras expliquem o que hoje ainda permanece um mistério. E ainda mais acima na escala, em uma altura que até o momento ninguém é capaz de saber qual seja, as vibrações ou ciclos criam o poder, creio eu, com que um homem pensa. O autor acredita que a porção fluida de toda vibração, de onde brotam todas as formas conhecidas de energia, é universal na natureza, que a porção fluida do som é igual à porção fluida da luz, sendo a diferença do efeito entre som e luz somente a diferença na taxa de vibração. A porção fluida do pensamento também é exatamente a mesma que a do som, calor e luz, exceto pelo número de vibrações por segundo. Assim como existe uma única forma de matéria física que compõe a Terra e todos os outros planetas, sóis e estrelas, os elétrons, existe uma única forma de energia fluida que faz com que toda a matéria permaneça em estado constante de movimento rápido: ar e éter. O vasto espaço entre os sóis, luas, estrelas e outros planetas do universo é preenchido por uma forma de energia conhecida como éter. O autor acredita que a energia fluida, que mantém todas as partículas de matéria em movimento, seja igual à do fluido universal, conhecido como éter, que preenche todo o espaço do universo, dentro de uma certa distância na superfície da Terra, estimada por alguns cerca de 80 quilômetros. Existe o que chamamos de ar, substância gasosa composta por oxigênio e nitrogênio. O ar é um condutor de vibrações do som, mas não é condutor da luz e das vibrações mais altas, que são carregadas pelo éter. O éter é um condutor de todas as vibrações, do som ao pensamento. O ar é uma substância localizada que desempenha basicamente a função de suprir todos os animais e plantas com oxigênio e nitrogênio, sem os quais ambos não poderiam existir. O nitrogênio é uma das principais necessidades de vida vegetal, e o oxigênio é um dos pilares da vida animal.
perto do cume de montanhas muito altas. O ar se torna muito rarefeito, porque contém muito pouco nitrogênio, e por esse motivo não existe vida vegetal nestes locais. Produza mais serviço do que é pago para fazer, e você logo receberá por mais do que produz. A lei dos retornos crescentes cuida disso.